Quem quer ouvir o Senhor falar aqui de maneira poderosa aqui essa noite? Você quer ouvir? Então olhe para mim e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento da sua vida você já passou por uma situação em que você tentava ajustar, tentava melhorar uma situação, uma área específica da sua vida, e depois de tentar, você viu que não dava jeito e você falou: desisto desse negócio. Depois de muita tentativa, você chegou a uma exaustão, a um cansaço, a um desânimo tão grande, que você falou assim: eu não quero mais saber não, deixa para lá. Quem já passou por uma situação assim, levante a mão. Muito bom. Existem pessoas que não só passaram por uma situação assim, estão passando hoje por uma situação dessa. Você tem tentado ajustar e melhorar algumas áreas importantes da sua vida, e você está tentando há muito tempo, mas você não consegue ver melhora. Nós vamos conversar sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso de número 1. João, capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico ele é chamado de... O que está escrito aí, irmão? Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali, ele era paralítico, já fazia quanto tempo, irmãos? 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia daquele estado já há muito tempo. Então Jesus lhe perguntou: você quer ficar curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, vem outro e chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a tua palavra. Por isso lhe pedimos, Pai, fala conosco, traz uma resposta e uma direção para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos, de modo que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele conta a história de um homem que estava há 38 anos tentando resolver o seu problema de paralisia. Há 38 anos que esse homem estava tentando receber a cura de uma enfermidade, mas ele não conseguia. Entrava ano e saía ano e ele continuava com o mesmo problema. Entrava ano e saía ano
E ele continuava com o mesmo problema, e isso foi se estendendo durante 38 anos. Algumas pessoas estão vivendo uma realidade semelhante à desse homem. Você está tentando ajustar algumas áreas importantes da sua vida, mas você não consegue. Você tenta, mas as coisas elas não se acertam. Entra ano e sai ano, e você continua com o mesmo problema. Entra ano e sai ano, e se repete a mesma dificuldade. Jesus, ele mudou a história da vida desse homem que estava tentando durante 38 anos. Durante 38 anos de tentativa frustrada, Jesus chega para quebrar aquilo. E com essa história, nós aprendemos, irmãos, que é possível experimentar uma transformação, uma mudança, um ajuste em alguma área da nossa vida de que há anos nós não conseguimos. É possível experimentar, mesmo que já tenha passado há muito tempo e você praticamente que perdeu a esperança disso melhorar. É possível essa mudança acontecer. E para essa mudança acontecer, nós precisamos aprender o que aconteceu aqui nessa história. Quais os ensinamentos nós podemos tirar para a nossa vida com essa história? E o primeiro ensinamento que eu quero passar para você é que esse homem ficou tanto tempo assim porque ele estava acomodado com aquela situação, meus irmãos. Quando Jesus encontra aquele homem, ele está ali deitado naquela cama e completamente acomodado. Existem coisas que ainda não foram transformadas na nossa vida porque nós nos acomodamos. Nós acostumamos a viver com aquilo que não é bom. Acostumamos a viver com aquilo que não é normal, meus irmãos. Aquele homem, pelo que você lê nessa história, ele não nasceu com aquela paralisia. Aquilo foi alguma coisa que aconteceu que fez ele ficar daquela forma. Ou seja, não era normal ele estar daquele jeito. Mas ele estava em um ambiente onde o que não era normal era comum. Ali tinham muitos outros paralíticos, muitos enfermos, e ele, por estar naquele ambiente, mesmo o seu problema não sendo um problema normal, por ser comum no ambiente que ele está, ele se acomoda. Algumas situações na sua vida que você experimenta hoje, não é normal, irmão. Não é normal alguns problemas que você hoje está vivendo e que vem acumulando há anos. Não é normal. E você se acostumou com isso porque o ambiente que você vive, aquilo que não é normal, é comum. Aí você se acostumou. Exemplo. Um casamento onde tem briga e confusão constante. Todo dia o pau quebra, todo dia. Pau quebra, troca de acusação, gritaria. Todo dia, todo dia. E você olha uma situação como essa, e ao invés de você dizer, eu não vou me acomodar com isso, você pensa o seguinte, isso acontece com todo mundo. Você vê hoje
O que tem sido comum é as pessoas brigam e entram em confusão e já, eu quero separar de você. Eu quero ir embora. Isso é comum. Você vê isso toda hora. Mas eu queria que você pensasse, isso é normal? Deus te deu uma família. Deus te deu um casamento. E isso que Deus te deu é normal? Você viver destruindo isso? Não é normal. Então eu não posso me acomodar com uma situação dessa. A nossa família, meu irmão, e o nosso lar é um ambiente que precisa ser utilizado como um ambiente de paz e de renovo, e não um ambiente de batalhas. E muitas famílias estão vivendo em casa um campo de batalhas. O lugar que deveria de ser um lugar para você restaurar as suas forças e renovar o seu ânimo, para no dia seguinte trabalhar de novo, e produzir de novo, e crescer na vida, e servir a Deus de maneira empolgada. Porque o seu lar não é um lugar de renovo e de descanso, você não consegue produzir e crescer profissionalmente, ministerialmente. Mas porque o contexto das pessoas que te cercam, um casamento e uma família assim é comum, aí você se acomodou com isso. É comum, mas não é normal. Não é normal. Segundo o ensinamento que eu tenho aqui, meu irmão, é que esse homem, ele deixou a sua força se acabar a ponto de ele entrar num desânimo. Jesus encontra ele naquela cama deitado, porque ele estava desanimado. Então, como eu quero experimentar uma mudança em alguma área da minha vida, se eu desanimei com essa área? Se eu deixei o desânimo tomar conta de mim? Não tem como você viver um milagre dentro do seu casamento, na sua casa, na sua família, se você já desanimou com o seu casamento. Então, como Deus vai restaurar algo que você se entregou para o desânimo? Eu não quero mais saber de nada. Você desanimou com isso. Deus te deu uma porta aberta para você trabalhar em um lugar em que você sempre sonhou. Deus te colocou naquele lugar. Deus deu para você o negócio que você sempre pediu. E como que você vai crescer nesse lugar, prosperar nesse negócio, se você deixou o desânimo ele tomar conta de você? Aí você vai trabalhar desanimado, você vai para o negócio que Deus te deu desanimada. Meus irmãos, nós precisamos aprender a mandar embora o desânimo quando ele tenta se achegar a nós. Todos nós vivemos fases e situações em que o desânimo chega para nós, eu mesmo. Existem situações que a gente sofre, que a gente vive em casa, em família, que quando aparece aquilo, nossa, meu Deus, aí bate aquele desânimo. Acontece comigo também. Só que, da mesma maneira que o desânimo entrou, ele vai ter que sair. No mesmo instante que o desânimo entra, eu mando ele embora. Porque eu sei que se eu deixar o desânimo tomar conta do meu ser, ele me escraviza. Ele me atrapalha de experimentar o que Deus quer fazer. Se você está em uma situação no seu trabalho, às vezes no ministério aqui, tem situações em que a gente enfrenta no ministério e fala, puxa vida, meu Deus do céu, eu estou investindo tanto nessa pessoa. Puxa vida, acreditando tanto nela.
E acontecem algumas situações que o desânimo, ele chega. Mas eu aprendi, meus irmãos, a não deixar o desânimo permanecer. Ele precisa sair. Ele precisa sair. Sabe, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, algo que eu faço para mandar o desânimo embora. E eu quero que você pegue isso e aplique isso na sua vida. Isaías 40, a partir do verso 29 diz: o Senhor é quem dá força para aqueles que estão cansados. Ele multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente que cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Eles voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renove as suas forças em Deus, meu irmão. Renove as tuas forças em Deus, minha irmã. Meu Deus. Então o desânimo, quando ele vem até a mim, ele vai embora porque eu vou para Deus e eu renovo as minhas forças em Deus. Eu não abro mão de tirar o meu tempo com Deus todos os dias pela manhã. Porque eu sei que se eu não tiver Deus, irmão, na minha vida para renovar as minhas forças, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu só estou de pé porque eu tenho Deus. E porque aprendi a renovar as minhas forças em Deus. Ontem eu estava no almoço com a minha esposa e eu estava conversando com ela sobre isso. E eu falei: minha filha, ai de mim se não for o Senhor. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não entendo como algumas pessoas conseguem viver a vida sem Deus. Eu não consigo, irmão. Eu estou falando para você, eu não consigo. Eu preciso de Deus, sou totalmente dependente de Deus. E isso me mantém animado. Mesmo enfrentando lutas, adversidades, eu vou me mantendo animado, porque eu renovo as minhas forças em Deus. Você tem renovado as suas forças em Deus? Você fala para Deus do que você está passando e do que você está sentindo? Porque algumas pessoas falam para todo mundo. Elas saem contando para todo mundo o seu problema. Não aguento mais isso aqui que eu estou passando. Em casa eu estou cheio de luta. Porque lá eu estou no meu trabalho assim. Porque na igreja. Aí você fala para todo mundo. Eu quero saber, você fala para Deus e conversa com Deus? É em Deus que nós renovamos as nossas forças. Terceiro ensinamento que eu tenho em cima desse texto e dessa história é que Jesus, ele mostra ali que ele conhecia já o problema daquele homem. Olha, acompanha comigo o verso 6, o que está escrito. Põe aí na tela, ó. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado já há muito tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus olhou aquele homem e ele já sabia, não foi ninguém que contou que ele estava ali há 38 anos. Jesus já sabia qual era o problema daquele homem e quanto tempo que ele estava lutando com aquele problema. Só que ao invés de Jesus resolver logo o problema, o que Jesus faz? Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Se Jesus já sabia qual era o problema, por que não resolve logo? Deixa eu contar uma coisa a respeito de você. Jesus já sabe qual é o seu problema, irmão. Ele já sabe que você está enfrentando isso há muito tempo, tá? Ele vê ano após ano você repetindo a mesma coisa. Ele sabe tudo que você tem vivido e todo problema que tem te feito sofrer. E talvez a sua pergunta agora seja: se Jesus sabe qual é o meu problema, por que ele não resolve logo? Porque eu estou todo domingo aqui orando, pedindo para ele me ajudar a resolver. Se ele sabe, por que ele não resolve logo? Eu vou te falar por que ele não resolve.
é porque antes do Senhor resolver o problema do paralítico do lado de fora, ele queria resolver o problema que o paralítico tinha do lado de dentro. Antes do Senhor resolver essa luta que você tem do lado de fora, ele quer resolver o problema que você tem aqui do lado de dentro. Porque se não for resolvido o problema que você tem aqui do lado de dentro, a luta que você tem do lado de fora, ela volta. Ela volta novamente. Então, Jesus faz uma pergunta para esse homem. A pergunta que Jesus faz, ela é uma pergunta para proporcionar a cura de todas as doenças que ele tinha aqui dentro. A pergunta que Jesus faz, ela dá a oportunidade daquele homem manifestar tudo que ele tinha de doença na alma. Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? Qual seria a resposta mais óbvia? Fala para mim. E o paralítico diz isso? O que o paralítico diz? Não, Senhor, é porque tem um monte de gente que não me ajuda, e as pessoas só se preocupam com elas mesmas, o povo é tudo egoísta, e blá blá blá. Jesus perguntou isso para ele, irmão. Mas ele botou para fora todas as enfermidades que ele tinha na sua alma. E ali é que foi a oportunidade para ele receber a cura que ele realmente precisava. Na hora em que ele recebe a pergunta de Jesus, ele começa a se fazer de vítima. Irmãos, o vitimismo é uma das grandes doenças da alma que nos impede de experimentar o milagre e a transformação que Deus quer fazer em nós do lado de fora. Esse homem bota para fora o seu vitimismo. E ele começa a colocar a culpa nas pessoas. Ninguém me ajuda, todo mundo se preocupa somente consigo mesmo, está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Eu quero saber de você. Você é uma pessoa que tem essa doença de vitimismo dentro de você? Existem muitos milagres que Deus quer fazer na sua vida. Mas para esses milagres acontecerem, você vai ter que ser curado desse vitimismo. Não dá para você ficar sempre se colocando como o pobre coitado, como o que é rejeitado. Não, lá no meu trabalho todo mundo me persegue, ninguém me dá oportunidade. Não, dão oportunidade para os outros, para mim não. As pessoas me perseguem. Não, as pessoas na igreja, elas não vão muito com a minha cara. Tudo que é igreja que eu vou. Sabe que lá no lugar onde eu estou estudando, lá as pessoas, elas são muito complicadas. E por onde você anda, você é uma vítima. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, ele foi para aquela cruz e morreu na cruz do Calvário para nos fazer mais do que vencedores. Nós não somos vítima, nós somos mais do que vencedores. Não foi em vão aquele sangue derramado na cruz. É para nos fazer mais do que vencedores. Você entende isso? Se nós pararmos para pensar, aquele homem, ele diz, olha, as pessoas, elas não me ajudam. Está todo mundo se preocupando só consigo. Eles querem ir pegar o lugar deles primeiro. Isso era uma verdade ou era uma mentira? Verdade. Só que essa verdade não justifica o vitimismo daquele homem. Então, algumas coisas que acontecem lá no seu trabalho, que acontecem na sua família, que acontecem na sua igreja, talvez pode até ser verdade,
mas isso não justifica o seu vitimismo. Porque se você é filho de Deus de verdade, você não para por causa do que as pessoas elas fazem com você. Ô meus irmãos, vamos pensar aqui em uma outra doença que esse homem tinha. Esse homem, por causa do vitimismo, ele começa a transferir a responsabilidade. A culpa de eu estar assim, sabe qual é? A culpa é das pessoas. Eu quero saber, você também está colocando a culpa nas pessoas pelos problemas que você está vivendo? Eu estou assim porque o meu chefe não me deu oportunidade. Eu estou assim, passando por isso tudo, porque o meu líder não investiu em mim. Não, eu estou assim, passando isso tudo, porque o meu pai e a minha mãe, que podia me ajudar, não me ajudaram. Você está transferindo a responsabilidade que deve ser sua? Porque, irmãos, prestem bastante atenção. Todo problema que nós estamos vivendo, a responsabilidade por estarmos vivendo esse problema, ela é nossa, exclusivamente nossa. Nós é que erramos por uma ação errada, uma atitude errada, ou erramos por omissão. Se eu não trouxer a responsabilidade para mim dos resultados que eu estou tendo, eu nunca consigo crescer e melhorar. Porque é sempre mais fácil colocar a culpa nos outros. É sempre mais fácil encontrar outra pessoa para eu transmitir a responsabilidade da mudança que eu deveria de ter. Quando a gente vai ajudar casais, isso aqui é muito interessante. Então o casal está brigando. Tem algum casal aqui que fica brigando? Não tem não, né? Diga ai, ai, ai. E nós queremos ajudar eles a alinhar para ficar bem. E nós falamos assim, ó, vocês precisam ficar bem, vocês são uma família. Vocês têm aí um projeto, os filhos de vocês estão aí, vocês têm que ser uma bênção para eles, como testemunho no futuro. E a esposa vem e fala bem assim, pastor, sabe qual é o problema? A gente está assim com essa luta e essa batalha aqui no casamento, é porque meu marido é assim, 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 assim. E a gente vai conversar com o marido. E fala para ele assim, ô irmão, vamos ajustar aí as coisas dentro de casa, vamos melhorar isso. Ele fala, pastor, não dá para melhorar não, essa mulher é uma encrenca, essa mulher aí, ela é atribulada. Aí. É muito raro, você quando vai ajudar alguém que está passando por uma crise no casamento, uma pessoa fala bem assim, pastor, eu tenho sido muito difícil dentro de casa. Eu estou todo errado e quero ajuda para eu tomar vergonha na minha cara e melhorar. Aleluia. Porque se você melhora, escute, você consegue alcançar uma melhora no outro, porque você melhorou. Mas imaginem se os dois decidem parar de transferir a culpa e assumem a sua responsabilidade. Aí fica muito mais fácil. Olha um outro exemplo aqui. Você talvez esteja passando um problema e uma dificuldade com um dos seus filhos. Então você está lá com uma luta e ao invés de você trazer a responsabilidade para você como pai, pela luta que você está passando, você quer colocar aí a culpa em outras pessoas. Fala assim, sabe qual é o problema? Eu estou vivendo isso daqui, ó, é porque lá o meu filho está envolvido com aquele outro lá, o amiguinho lá da escola, com aquele amiguinho da igreja, que aquilo é um atribulado, e é por causa deles que meu filho está assim. Diga, ai, ai, ai. Não tem nada a ver com o filho dos outros. Eles podem ser atribulados e eles podem ser um problema, mas eu como pai, onde eu estou falhando que eu preciso melhorar?
eu como mãe, talvez eu fui negligente e liberal demais. Talvez eu não trouxe tanto para perto quanto eu deveria. E eu só vou conseguir enxergar isso, as áreas onde eu preciso melhorar, se eu parar de jogar a culpa para os outros e trouxer a responsabilidade para mim, você entende? É quando eu trago a responsabilidade para mim que eu consigo ver as áreas em que eu falhei. Mas se eu não trouxer a responsabilidade para mim, eu vou conseguir enxergar onde eu tenho falhado. E isso vai se perpetuar por mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, porque eu não enxergo a doença que eu tenho do lado de dentro. Eu só estou enxergando o problema do lado de fora e não o que Deus quer trabalhar aqui em mim do lado de dentro. Eu aprendo, meus irmãos, aqui nessa história, que esse homem quase que atrapalha o milagre que ele iria receber. Tem gente que não recebeu o milagre ainda, porque você mesmo está atrapalhando. Alguém pode dizer, ai. Como assim, pastor? Olha aqui, Caju. Jesus, ele está ali diante do paralítico. E ele pergunta, queres ser curado? E o que ele responde? Um monte de baboseira, blá, 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 blá. Era só ele receber a cura na hora. Eu já tive várias situações em que uma pessoa vem para mim e fala assim, pastor, ora por mim, eu preciso que o senhor ore pelo meu filho. E eu falo, sim, vem cá que eu vou orar. Como é que é o nome dele? Aí ela fala, João. Então tá, vem cá que eu vou orar. Não, pastor, deixa eu te contar. É porque o João, blá, 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 blá. Você quer um milagre sobre a vida do João? Não, deixa eu te contar a história. Ei, irmão, às vezes você está contando história demais. E isso está impedindo você de ouvir a palavra que Deus quer dar para você, que vai transformar o seu coração e trazer a restauração que você precisa do lado de fora. Pare de falar e comece a receber o que Deus quer te dar. Fecha um pouco a sua boca e se prepare para receber aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Não atrapalhe a Deus, irmão. Aleluia. Não atrapalha. Então, outra coisa maravilhosa que nós podemos tirar aqui como ensinamento dentro desse texto. Jesus diz para esse homem, versículo 8 e 9, põe na tela aí. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Hoje é domingo e o milagre que você precisa vai acontecer em um domingo. Último domingo do mês de outubro de 2024. Hoje vai ficar marcado como o dia que você recebe o seu milagre. Aleluia! Hoje é o dia do seu milagre. Aleluia! O que Jesus falou? Aquele homem estava desanimado, acomodado, sem expectativa. E Jesus falou para aquele homem, levanta e anda. O que significa isso? É hora de agir. Vai ficar mais 1 ano assim. É hora de levantar e fazer alguma coisa. Levanta e anda. Ei, existem coisas que já eram para estar resolvidas na sua vida há muito tempo. E você não foi resolver, você se acomodou. Levanta e anda. Vai essa semana resolver isso que precisa ser resolvido.
bota a mão nessa papelada para você ter essa situação de uma vez por todas sacramentada. Levanta e anda. Você desanimou? Você esfriou? E você não resolveu coisas que já eram para estar resolvidas há muito tempo na sua vida. Então levanta e anda. Levanta e anda também tem um outro significado. Aquele homem, ele estava em um ambiente que não era muito legal. Ele estava em uma atmosfera que não iria ajudá-lo. Levante e anda significa esqueça o passado, esqueça as coisas que aconteceram lá atrás, ande e olhe para frente, esquece o passado. Sabe por que algumas pessoas, elas estão repetindo todos os anos o mesmo problema? Sabe por quê? Entra ano e sai ano e você não resolve essa luta que você tem no seu casamento. Entra ano e sai ano e você não resolve esses conflitos que você tem aqui no seu interior. E por que você está há anos assim? É porque você não esqueceu o passado. Toda hora você volta para o passado. Como você quer receber um milagre, uma transformação de Deus dentro da sua casa, se você não esquece o passado, irmão? Não tem como. O passado, todas as vezes que você traz ele para o presente, ele te desanima de novo. Todas as vezes que você permite o passado voltar, ele rouba as suas expectativas. Se você permite o passado voltar, ele influencia e tira a sua fé. Levante e ande. É se despedir do passado. Ah, pastor, olha, quando nós estamos ajudando casais e que eles não conseguem se ajustar, a grande maioria desses problemas é porque um ou ambos, eles sempre voltam em coisas que aconteceram no passado. Sempre voltam. Então Deus não está fazendo milagre, ou é você que está aí permitindo o passado dominar você? O que é que está acontecendo? É Deus que não está fazendo, ou é você que não está deixando Deus fazer? Porque você traz o passado sempre de volta. Não, meu irmão, eu tenho que deixar o que aconteceu lá atrás. Dá tchau para o passado, você fala tchau. Dá tchau. Aí eu dou tchau para o passado e eu continuo andando para frente. Amém ou não amém? Tá, mas aí olha o que algumas pessoas falam. Elas falam assim, pastor, mas sabe por que eu lembro do passado? Porque acontecem algumas coisas aqui e que isso que acontece é igual ao que aconteceu no passado. Aí porque está acontecendo uma coisa nova aqui, porque o que está acontecendo aqui é novo, você resgata tudo o que aconteceu do passado de volta. E você resgata e soma aquilo que aconteceu no passado com isso novo. E você anda mais um pouquinho, aí teve um outro problema. E você lembrou, arremeteu ao passado novamente. E você resgata aquilo tudo. E cada ano que passa, o passado vai ficando maior. E você chega a um ponto que fala bem assim: eu tenho que me acostumar com isso, porque esse problema nunca vai ser resolvido. Você fica igual o paralítico, anos e anos e anos, atormentado pela mesma doença. Então qual é o certo a fazer? Pastor, mas é uma verdade, porque o problema que acontece agora me faz lembrar do passado, tá? Se você
Deu tchau, tchau de novo, passado. Tchau. Então apareceu um problema aqui. E ele é um problema novo, diga, problema novo. Eu vou tratar esse problema como um problema novo. E ele não se soma ao que aconteceu ao passado, é um problema novo. E quando eu resolvo esse problema novo, sem somar com o que aconteceu no passado, eu adquiro experiência. Então eu caminho mais um pouco, é mais alguns meses, é mais um ano. E pode ter certeza, vai aparecer outro problema novo. Diga, aleluia. É porque a vida é assim. Então quando aparece outro problema novo, é um problema, diga, novo. Eu vou somar ele com o passado? Não. Eu vou resolver esse problema aqui novo. E eu não vou somar nada com o passado. Não tem nada a ver. O que está acontecendo aqui hoje é o problema de hoje. O que aconteceu ontem, eu nem quero olhar mais. É hoje. E eu resolvo ele. Adquiro mais experiência. E quando eu vou caminhando, cada vez que aparece um problema novo, eu estou mais experiente. E aquilo que começou grandão, quando eu vou adquirindo experiência, chega uma hora que aquilo está tão pequenininho, que de uma hora para outra, sabe o que acontece com aquele problema que vinha sempre se repetindo? Desaparece. Porque você permitiu o Senhor trabalhar em você do lado de dentro. E então, você viveu a transformação que você buscava do lado de fora. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui com esse homem, com essa história? Jesus disse para esse homem, levante e ande. E Jesus falou, você quando levantar e andar, você vai ter que levar a sua maca. Vamos pensar aqui numa coisa? Se você tem algum tipo de doença na perna, sua perna não funciona. E Jesus, ele bota a mão e fala assim, está curado agora. Você sentiu vontade de fazer o quê? Eu ia correr, eu ia pular. E Jesus falou para ele, você tem que pegar a maca. Ele pega a maca. Você ia pegar alguma maca, irmão? Aquele troço ficou com você há 38 anos, você ia pegar ela? Mas Jesus mandou ele pegar. E ele pegou. E por que ele tinha que pegar aquela maca? Eu vou dizer por quê. Primeiro, ele precisou de carregar aquela maca para que ele pudesse se lembrar, nunca se esquecer de onde foi que Jesus havia retirado ele. Existem coisas, irmãos, que o Senhor Jesus fez na nossa vida, que nós precisamos voltar a lembrar. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, uma fase difícil na sua vida hoje, mas você não consegue se lembrar de quando você estava lá atrás em uma situação deplorável e o Senhor te resgatou daquela situação. Lembre-se de onde Deus um dia te tirou. E seja grato a Deus por isso. A gente está reclamando aqui, ó, reclamando. E você lembra o que Deus fez na sua vida? Pode ser que você está reclamando do que você está enfrentando lá no seu trabalho. Não estou aguentando mais, escute só isso. Não estou aguentando mais e isso. E você está reclamando e reclamando. Só que esse trabalho que você está reclamando foi uma oração que você fez a Deus há um tempo atrás para Ele te dar esse trabalho e Ele te deu. E agora você está reclamando daquilo que você pediu e Deus te deu. Você quer ver uma outra? Posso falar aqui? Posso contar tudo para vocês? Você está reclamando e murmurando muito do seu casamento. Não aguento mais essa mulher e tá. Ô irmão, você lembra anos atrás que você ficou orando e alguns até jejuaram e falaram, Senhor, me dá aquela mulher, Senhor. Senhor, faz ela gostar de mim, Jesus. Agora você está reclamando, Senhor, faz a gente casar, e Deus fez você casar. E agora você está reclamando.
A gente é doido demais, né, irmão? Só Jesus para poder. Alguns, eles oraram muito para que Deus usasse a vida deles. Então você pediu: Deus, me use. Deus, me dá uma oportunidade para eu te servir. E o Senhor foi fazendo você crescer na igreja. Ele deu para você a liderança de uma célula. Ele colocou você servindo numa área onde você sempre sonhou servir. E você pediu para Deus isso e Deus te deu. Aí você enfrenta algumas lutas no ministério e agora você começa a reclamar. Você pediu para Deus, para Ele te dar uma oportunidade. Ele te deu uma oportunidade, colocou você na posição que muitos gostariam de estar. Deus colocou você. E agora você está reclamando daquilo que você pediu para Deus e Deus te deu. Precisamos carregar a cama para nunca nos esquecermos da onde Deus um dia nos tirou. O segundo motivo dele levar a cama é para que ele manifestasse testemunho. As pessoas à volta, elas iriam ver. E quando ele estivesse ali com aquela cama, olha o que Jesus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Deixa eu contar uma história para vocês. Um missionário, ele ficou 30 anos em um campo missionário muito difícil, porque além de muitos conflitos, muitas doenças que se pegava nesse campo. Depois de 30 anos ali evangelizando, ganhando vidas para Cristo no campo, esse missionário pegou uma doença e ele teve uma paralisia nas pernas, suas pernas paralisaram. Não conseguia mais andar. Mesmo sem andar, irmãos, ele continuou evangelizando de cadeira de rodas, fazendo a obra 5 anos. Então um pastor que era a cobertura desse missionário, estava sempre dando assistência para ele, ajudando ele. Um dia, depois de 5 anos ele andando de cadeira de rodas, esse pastor foi na casa do missionário e disse para o missionário: olha, eu estou sentindo aqui que Deus quer curar você hoje. E o missionário falou: mas não tem como, os médicos falaram que não tem cura, essa doença que eu peguei não tem cura. E o pastor falou: mas Deus está me falando que Ele vai te curar agora. Posso orar? E ele botou a mão na perna do missionário e ele fez uma oração breve e ele disse: em nome de Jesus, que as suas pernas restaurem agora, levanta agora e você vai voltar a andar. E o missionário disse que começou a sentir a perna queimar e o sangue circulando na perna, e ele levantou e começou a andar normalmente. Ele saiu da cadeira de roda e ele andava, e quando ele acabou de levantar andando, ele pegou a cadeira de roda, levantou assim. E ele saiu correndo para levar a cadeira de roda. O pastor não entendeu nada. Depois de 5 anos, o pastor não estava no campo missionário, ele ia visitar de vez em quando aquele homem para ajudar. O filho do pastor foi fazer uma viagem para o campo missionário. E o pastor falou: olha, visite a casa do missionário tal. Deus fez uma grande obra na vida dele, vai lá. E o filho do pastor foi. E quando chegou lá na casa do missionário, na hora que ele entra na sala, logo na sala tinha tipo uma prateleira grande, e em cima daquela prateleira a cadeira de rodas, na sala da casa. E o jovem perguntou para o missionário: ô seu fulano, o que é aquela cadeira de roda ali, no alto aqui na sua sala? E o missionário falou: aquela cadeira de roda está ali para que eu nunca possa me esquecer da onde Deus um dia me tirou. Do lado da cadeira de rodas tinha um porta-retrato. E naquele porta-retrato estava a foto do seu pai. E o jovem perguntou para o missionário: e a foto do papai está ali do lado da cadeira de roda, por quê? E o missionário disse: aquela foto está ali para que eu nunca possa
esquecer quem nos momentos mais difíceis da minha vida esteve ao meu lado e orou por mim e me ajudou. É o seu pai. Eu quero saber de você. Você está sendo grato por aquilo que Deus um dia fez na sua vida, mesmo passando por problemas hoje? Você tem sido grato a pessoas que Deus colocou na sua vida e que te ajudou nos momentos mais difíceis da sua caminhada, esteve orando por você? É o que nós fazemos hoje que determina o milagre que nós iremos viver amanhã. É a gratidão de hoje que determina o milagre do futuro. Eu quero convidar você para ficar de pé.